Bom dia, gente. Meu nome é Gil Veline, sou professora de Química e vamos falar um pouquinho sobre peso e massa molecular. A gente estava em aulas anteriores falando sobre concentração de soluções. Então, eu tenho aqui um solvente determinado. Dentro desse solvente, dá para ver as moléculas aqui do solvente, provavelmente moléculas de água, né? Esse vermelho podia ser o oxigênio com 2 hidrogênios. E dentro desse solvente temos aqui um soluto dissolvido, espesso, dentro das moléculas do solvente. E estávamos expressando a concentração, quantas em gramas estava dentro de um volume. E a gente tinha várias maneiras, a gente estudou várias maneiras. Uma delas foi expressar a concentração da solução por meio da concentração comum, onde você pegava a massa desse soluto em gramas e dividia pelo volume da solução em litros. Também calculamos a concentração da solução por meio da densidade, onde você pegava a massa da solução, que corresponde à massa do soluto mais a massa do solvente, dividido pelo volume da solução em unidade de volume, em centímetros cúbicos, em litro, em ml. E íamos entrar no assunto de molaridade, onde você, para obter a molaridade, deveria possuir um número de mol do soluto, e dividir pelo volume da solução em litros. Aí você ia obter o que a gente expressa a concentração dita molaridade. Número de mol número de mol do soluto, dessas moléculas aqui do soluto. Mas uma pergunta que não quer calar: o que seria número de mol? O número de mol é uma quantidade de átomos. Vamos aqui para a nível de átomos, moléculas, íons. Quantos íons essa solução possui em um volume dado em litros? Quantos átomos, quantos íons, quantas moléculas? É o que expressa aqui esse número de mol. E para falarmos um pouquinho do número de mol, a gente vai abordar um pouquinho sobre massa da molécula. Cada molécula, se você observar aqui, é constituído por elementos químicos diferentes. Então, eu queria saber qual a massa de uma molécula dessa, qual a massa, no caso aqui do soluto, já que é número de mol do soluto, e antes de falar de número de mol, especificar um pouquinho o que seria a massa dessa molécula de soluto. Se você observar essa molécula, ela é constituída por elementos químicos diferentes. E cada elemento químico desse possui uma massa. E para você ter a massa da molécula, você tem que saber a massa de cada um, para depois somar e ter a massa de uma molécula. Só que, como é expressa qual é a unidade da massa de um átomo? A massa de um elemento químico, como é expressa essa unidade? Porque você sabe que a massa de uma pessoa, você utiliza como padrão o quilograma. A massa de um elefante, você tem um padrão a tonelada. A massa de uma moeda, o grama. E a massa de um átomo, como é expressa? Em gramas, em quilogramas, em tonelada a massa desse átomo? Não, viu, gente? Não é. Como ela expressa essa unidade? A massa de um átomo, ela é expressa por esse U, que corresponde o quê? A uma parte de 12 do átomo de carbono 12, que corresponde a este número aqui, ó, 1,6 vezes 10 horas, menos 24, você vê que é muito pequenininho em gramas. Então, se você pegar um átomo de um flúor, corresponde a 12 unidades daquela. E se você pegar a massa de um átomo de sódio, corresponde a 23 unidades. Cada átomo na tabela periódica possui
uma massa. Cada elemento químico, a do boro, 11 unidades. Carbono, 12 unidades. Nitrogênio, 14. Oxigênio, 16. Se você for procurar na tabela periódica, a tabela periódica também vai ter essa massa. Então, especificamente essa tabela, a massa atômica que está dizendo é o número que está embaixo. Em cima é o número atômico e embaixo é a massa. Então, se você pegar aqui a massa do sódio, 23 unidades de massa atômica. Então, você pegar aqui a massa do cloro, 35,5. E assim sucessivamente. Então, as massas dos elementos químicos se encontram na tabela periódica. Mas se eu quiser, e como a aula é de massa da molécula, qual é a massa dessa molécula aqui? Dióxido de carbono. Nessa molécula, você tem 3 elementos químicos. 2 oxigênios e 1 carbono. Então, qual seria a massa dessa molécula? Para você saber a massa dessa molécula, você tem que saber a massa de cada elemento químico, que tem lá na tabela periódica. Carbono, 12. Oxigênio, 16. De posse da massa de cada elemento químico, você pode ter a massa da molécula, que é a nossa aula de hoje. A massa do oxigênio é 16. E vai somar a massa do carbono, que é 12, mais a massa do outro oxigênio, que é 16. Se você somar essas 3 massas, você vai ter a massa da molécula, que corresponde a 44 unidades de massa atômica. Vamos aqui para a segunda molécula. Nessa molécula você tem carbonos, hidrogênio e oxigênio. Eu já coloquei aqui a massa de cada um, peguei a massa lá da tabela periódica, olhei a massa do carbono, corresponde a 12, a do hidrogênio corresponde a 1 e do oxigênio 16. Só que cada molécula dessa aqui tem um número de elementos químicos. Por exemplo, o carbono, a massa do carbono é 12, só que na molécula você tem 9. Então, você pega a massa do carbono, que é 12, multiplica por 9, vai dar 108. Depois do carbono, você tem um elemento químico hidrogênio. O hidrogênio, a massa do hidrogênio é 1. Aqui, ó. Está aqui escrito. Quantos hidrogênios tem na molécula? 8. Então, você vai pegar a massa do hidrogênio, que é 1, multiplicar por 8, vai dar 8. O próximo elemento químico, oxigênio. A massa do oxigênio, aqui embaixo, ó, 16, vezes quantos oxigênios tem na molécula? 4. Então, você vai pegar 16 vezes 4 igual a 64. Se você somar todas essas massas, você vai ter a massa da molécula, que corresponde a 180 unidades de massa atômica. Vamos ter aqui mais um exemplo de molécula, aqui o hidróxido de magnésio. Eu quero que você calcule aí a massa dessa molécula. Sabendo que para ter a massa da molécula, você tem que ter a massa atômica de cada elemento químico presente dentro da molécula. E você tem magnésio, de massa 24, oxigênio 16 e hidrogênio 1. De posse disso, você vai calcular agora a massa da molécula. A massa do magnésio, 24, mais a massa do oxigênio, 16, a massa do oxigênio, 16. Só que nessa molécula aqui, você não tem só um oxigênio, você tem 2 oxigênios, porque esse 2 aqui corresponde ao número de elemento químico que está dentro do parênteses. Magnésio está dentro do parênteses? Não, então não tem 2 magnésio. Esse 2 é só para quem está dentro do parênteses. 2 vezes 1 é igual a 2. Então, você vai pegar a massa do oxigênio, que é 16, vezes 2. Mais a massa do hidrogênio, que é 1,
e multiplicar por quantos hidrogênios? Na molécula, você tem quantos hidrogênios? 2 hidrogênios. Então, pega a massa do hidrogênio e multiplica por 2. Após isso, você pega a massa do magnésio, mais multiplicar 16 vezes 2, que é 32, mais 1 vezes 2 igual a 2, soma tudo e você vai obter a massa da molécula do hidróxido de magnésio. Vamos aqui para a nossa próxima molécula, nitrato de cálcio. Já está aumentando as moléculas, o número de elementos químicos presentes. Para isso, novamente, você precisa da massa de cada elemento químico presente dentro da molécula. As massas atômicas presentes de cada um e a nossa molécula. A massa do cálcio, você já sabe que é 40. Então, você vai pegar a massa do cálcio e multiplicar por quantos cálcios tem dentro da molécula. Nesse caso aqui, dessa molécula, você tem 2 somente. Então, pega a massa do cálcio e multiplica por 2. Mais a massa do próximo elemento químico na molécula, nitrogênio. Você pega a massa do nitrogênio, que corresponde a 14, e vai multiplicar por o número de nitrogênio presente dentro da molécula. No caso aqui, você tem 2 nitrogênios. Por que você tem 2 nitrogênios? Porque esse 2 vai servir para todos os elementos químicos que estão dentro do parênteses. Vezes 2. Mais a massa do oxigênio, 16, e vai multiplicar pelo número de oxigênio presente na molécula, que é 2 vezes 3, 2 vezes 3, igual a 6. Então, você pega a massa do oxigênio e multiplicar por 6. Dentro da molécula, você tem 6 oxigênios. Fazendo isso, você multiplica 40 vezes 2, 80, mais 14 vezes 2, 28, mais 16 vezes 6, 96. Soma tudo e você vai obter a massa da molécula em unidade de massa atômica. Temos aqui uma outra molécula, fosfato de cálcio. Massa atômica de cada elemento químico presente, tanto do cálcio, como do fósforo e do oxigênio. Temos aí a molécula. Você vai pegar a massa do cálcio, que é 40, multiplicar por quantos cálcio? Nesse caso, essa molécula possui só 3 cálcio, mais a massa de quem? Do próximo elemento químico, fósforo, 31, e multiplicar pelo número de fósforo presente na molécula. Quanto fósforo existe? 2. 2 vezes 1, 2. Mais a massa do oxigênio, 16, e multiplicar pela quantidade de oxigênio, que na molécula corresponde a 2 vezes 4, 8 elementos químicos chamados oxigênio. Após isso, você vai multiplicar 40 vezes 3, 120, 31 vezes 2, 62, 16 vezes 8, 128, que corresponde a uma massa da molécula igual a 310 unidades de massa atômica. Sabendo disso, vamos aprofundar o nosso conhecimento com uma questãozinha bem pequena. Temos aí nessa questão, certo? Algumas moléculas e ele pede respectivamente, ele dá as massas dos elementos químicos e ele pede respectivamente a massa de cada uma, na ordem, certo? E aí, corresponde a qual item? A, B, C
D ou E? Vamos responder. Respondendo, primeiro a massa do ácido sulfúrico, H2SO4. Como é que você tem e como é que você faz para calcular a massa da molécula do ácido sulfúrico? Você pega a massa do hidrogênio, vermelhinho aqui, ó, que é hidrogênio 1, e multiplica por 2, mais a massa do enxofre, 32, multiplica por 1, porque só existe 1. E a massa do oxigênio, vezes 4, porque você tem nessa molécula 4 oxigênio. Fazendo essa continha, 2 vezes 1, 2, 32, e 16 vezes 4, 64, e somando tudo, você tem 98 unidades de massa atômica. Vamos para a próxima molécula. Próxima molécula, você tem a massa do hidrogênio vezes 4, mais a massa do fósforo vezes 2, mais a massa do oxigênio vezes 7. Fazendo os cálculos, você vai ter 178 unidades de massa atômica. Para a próxima molécula, sulfato de alumínio. Você vai ter a massa do alumínio, e aqui, ó, a questão o dado, a massa do elemento químico 27 multiplica por 2, mais a massa do enxofre, o Szinho aqui, 32, vezes 3, porque a molécula possui 3 enxofre, esse 3 serve tanto para o enxofre quanto para o oxigênio. Mais a massa do oxigênio vezes quantos oxigênio tem dentro da molécula, que são 12. Fazendo uma continha, você tem 342 unidades de massa atômica, a massa dessa molécula. A nossa próxima molécula, você já vê aí um item novo, colchetes. E aí, como é que faz para calcular? Do mesmo jeito. Massa do cálcio multiplicado pelo número de cálcio. Esse cálcio aqui só são 3 mesmo, certo? Ele não está nem dentro do colchete e não está nem dentro do parêntese. Porque se tivesse dentro do colchete, o 2 serviria para o cálcio. Como ele não está, então a massa do cálcio vezes 3. Mais a massa do ferro. Quantos ferros tem? Nesse caso, o ferro está dentro do colchete, mas não está dentro do parênteses. Então, como ele está dentro do colchete, esse 2 aqui fora do colchete vai servir para ele. Então, vai ser massa do ferro vezes 2. Mais massa do carbono, 12, vezes quanto? Quantos carbono tem dentro dessa molécula? Vai ter 2 vezes 6, 2 vezes 6 vezes 1, e vai ser igual a 12. Então, é 12 vezes 12. Próximo elemento químico, nitrogênio. Massa do nitrogênio vezes quanto nitrogênio dentro da molécula? Quantos nitrogênio você vai ser? 2 vezes 6 vezes 1. Então, vai ser a massa do nitrogênio, 14, vezes 2 vezes 6 vezes 1. Fazendo todos os cálculos, 40 vezes 3, 120, 56 vezes 2, 112, essa continha aqui, 144 e 168. Somando tudo, dá 544 unidades de massa atômica. Se você retornar os itens, você vai ter o item B. Temos aí uma segunda perguntinha, e ele pergunta: considera as seguintes afirmações. A massa molecular é a massa da molécula expressa em unidade de massa atômica, verdadeiro ou falso. 2. A massa molecular é numericamente igual à soma das massas atômicas de todos os átomos da molécula, verdadeiro ou falso. 3. A massa molecular indica quantas vezes a molécula pesa mais do que 1/12 do átomo de carbono 12, verdadeiro ou falso. Você tem aí todos os itens. Item A.
todas são verdadeiras. Item B, nenhuma é verdadeira. Item C, somente a 1, a 2 são verdadeiras. Item D, somente 1 e 3 são verdadeiras. E letra E, somente 2 e 3 são verdadeiras. E aí, qual é que você marca? Se você marcar A, você vai estar completamente certo. E vamos aqui à nossa última perguntinha da nossa aula. Quantas vezes a massa da molécula de glicose é maior que a massa da molécula da água? Então, tem aí os dados, a massa de cada elemento químico, e tem os itens. O que é que você vai fazer? Você vai dar uma pausa. Dando essa pausa, você vai calcular a massa da molécula de glicose, e depois vai calcular a massa da molécula da água, e vai saber quantas vezes a massa da molécula de glicose é mais pesada ou maior que a massa da molécula da água. Deu pausa? Legal. Respondeu? Qual é o item? Se você tiver marcado A, errou. Se tiver marcado B, errou. Se tiver marcado C, errou. Se tiver marcado D, também errou. Porém, se você tiver marcado A, acertou. Parabéns. Enfim, graças a Deus. Beijos e até a próxima aula, galera.